É o que a gente chama aí na administração, né, do monitoramento e avaliação. Isso foi fundamental. Eu envolvo o trabalhador para que ele se sinta também pertencido, assim, com pertencimento envolvido naquele processo. E aí o engajamento dele é completamente diferente, né? Como transformar ambientes com estruturas públicas tão robustas como, por exemplo, a área da saúde, a partir do desenvolvimento pessoal? O desafio foi lançado e para responder isso, para a gente ter essa temática debatida hoje, quem está aqui do meu lado é Mabelle Roque, especialista na temática, referência no assunto gestão humanizada na saúde pública. Antes de eu dar as boas-vindas à nossa convidada, convido você a se inscrever no nosso canal e já deixar o like aqui, porque é extremamente importante. Lembrando que no CFA Play sempre tem conteúdo novo para você, profissional de administração. Mabelle, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada ao CFA pelo programa e participação. Muito obrigado, a gente agradece. Ó, o currículo dela é extenso aqui, ó. Há 20 aninhos já trabalhando na área de gestão de pessoas, gestora da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, também consultora, cofundadora da Colabore, além de psicóloga, clínica e docente, coordenadora em MBAs, e é muita coisa. Como gestora pública no SUS, vem de um projeto muito importante, né? Liderou aí a implantação da gestão por resultados em 170 unidades básicas de saúde, são as UBSs aqui do Distrito Federal, e impactando aí no trabalho de mais de 150 gestores. Como é que é fazer isso tudo, visando, claro, a assistência humanizada ao usuário, porque a gente tem tudo isso também. Tem um profissional que está trabalhando lá, vocês, claro, tem um usuário da saúde, então tudo tem que estar funcionando de forma integrada, né? Exatamente. E você falou aqui a palavrinha-chave que é a gestão por resultados, né? Esse projeto ele foi construído para implantar a gestão por resultados na Secretaria de Saúde. Então a gente entendeu que a ferramenta de planejamento estratégico, estabelecimento de meta-indicadores precisava acontecer. Até porque os trabalhadores estão ali, mas se eles não souberem qual é o norte que eles têm que seguir, qual é a bússola, qual é o aspecto do dia a dia que ele tem que chegar, que ele tem que alcançar, o trabalho não é o mesmo. Ele acaba só executando o dia a dia, quando na verdade a gente tem um planejamento da saúde pública que precisa acontecer. Então ele foi um projeto que durou alguns anos, inclusive para acontecer não foi rápido, mas que a gente conseguiu avançar. A gente começou na verdade com a unidade hospitalar e depois a gente foi para as unidades básicas de saúde. E a gente conseguiu avançando a ponto de hoje a gente conseguir dizer que temos indicadores, temos metas, temos um planejamento estabelecido para que o trabalhador possa estar ali atendendo o usuário, mas garantindo que o planejamento maior vai acontecer, olhando a perspectiva da saúde pública de uma maneira mais ampliada. E é muito bacana quando a gente fala de saúde pública, porque a pessoa que vai buscar lá esse atendimento, ela sempre pensa ali, ela quer um serviço mais digno, menos burocrático, mais rápido, aquele atendimento mais agilizado, e é muito difícil fazer isso acontecer. Você pensar nessa questão do atendimento digno, menos burocrático, o primeiro passo é olhar para o colaborador também, você conseguir transformar a realidade de trabalho ali das pessoas? Para a gente falar de resultado, eu preciso falar de pessoas, eu preciso falar do trabalhador, né? Não tem como, e aí é sempre bom lembrar que a gente não faz política, a gente não faz processo se não for com o trabalhador. A gente até consegue ter um processo bem feito a partir das pessoas, mas só o processo, sem as pessoas, ele não vai avançar, né? Então, eu tenho que lembrar sempre disso, a pessoa vai fazer o processo e não o contrário. A gente olhar para o trabalhador foi fundamental envolver ele nesse planejamento e na capacitação dele. Até porque a gente definiu ali indicadores com a participação e a experiência das pessoas que estavam ali, que é importante, porque quem está lidando no dia a dia com o paciente é quem está ali, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, é o gestor daquela unidade básica de saúde. Então, a gente trazer ele para o processo, ouvir ele e a partir também das diretrizes maiores de saúde pública do SUS, a gente construir o planejamento e envolvê-lo depois na capacitação e na aplicação. É o que a gente chama aí na administração, né, do monitoramento e avaliação. Isso foi fundamental. Eu envolvo o trabalhador para que ele se sinta também pertencido, assim, com pertencimento envolvido naquele processo. E aí o engajamento dele é completamente diferente, né? Isso é muito bacana, né? Porque você é uma cadeia ali de resultados, né? E que a gente fala de gestão humanizada na saúde, é muito difícil para alguns, até criar coragem de pensar um projeto desse é ousado, é difícil, né? É difícil e, assim, a gente conseguiu implantar, mas a gente segue ainda buscando melhorias, né? É importante porque a gente tem o avanço, mas ele não para ali.
é uma constante, é o processo da melhoria contínua, né? Como a gente também chama na administração, a revisão do processo, é você olhar, envolver ele, trazer, monitorar, avaliar, traz de novo o que é que precisa ajustar. Então, a gente está sempre fazendo aquele PDCA ali constante para garantir que o processo vai continuar sendo melhorado. E o usuário sempre ali esperando o quê? Como você mesmo trouxe, que não tivesse burocracia, que fosse mais rápido. Então, a gente tem que lembrar que a saúde é um mundo. Para você estar ali, ter um atendimento, teve um processo de contratação daquele médico para te atender, um processo de seleção, de treinamento, tem a estrutura envolvida, tem a medicação que precisa estar ali, tem um processo de logística, tem um processo de orçamento, tem uma infinidade de coisas. Não é só ele chegar e sentar e atender. Tem uma complexidade enorme que precisa ser pensada. Então, quando a gente define planejamento estratégico, isso ajuda a gente a enxergar isso com mais clareza. E envolver esse trabalhador também nessa clareza e, naturalmente, o usuário vai tendo o benefício de ser melhor atendido a partir disso. A gente está falando de, como eu comecei no início, falando de uma estrutura robusta, né? Uma estrutura pública robusta como é a área da saúde. Como é que a gente pode falar sobre os resultados já? Porque até para analisar os resultados é difícil, é muito grande, né? A gente está falando do Distrito Federal, a nível Brasil, é um espaço reduzido, pequeno, né? Agora o pessoal está assistindo a gente lá no Amazonas, Sim. lá no Mato Grosso, lá no Ceará, no sul do Brasil, tem outras realidades. Como é que ele pode fazer para mensurar um trabalho como esse, para tentar implementar também um trabalho como esse? Como é que a gente pode ver isso? É legal a gente pensar nisso porque eu preciso enxergar esse resultado de alguma forma, né? E aí a gente vai falar das métricas. Se eu tenho indicador, se eu tenho ali um resultado, eu consigo monitorar e avaliar. Isso é exposto publicamente, a gente tem no site da Secretaria. Mas tem um ponto fundamental que é na prática você também conseguir enxergar isso na melhoria da saúde das pessoas, né? Então a gente tem indicadores de saúde que melhoraram consideravelmente. A gente tem aí, quando eu falo de hospital, a gente teve tempo de redução de um leito. Uma pessoa passar, por exemplo, de 20 dias que ela ficava internada, passar a ficar 10. Isso é de um impacto absurdo, não só na saúde dela, mas na família, na qualidade de vida, no trabalho dela, das pessoas que vão poder ocupar o leito que agora está liberado. Então, quando a gente fala de monitoramento de indicador, de planejamento estratégico, de gestão por resultados, a gente está dizendo de ver o resultado na prática, não só com a métrica, mas assim, impactando na qualidade de vida das pessoas como um todo. Eu estou dizendo de uma comunidade inteira impactada. E isso a gente consegue observar e trazer para outros estados também. A ferramenta de gestão por resultados e a contratualização que a gente tanto fala, né, ela acontece em alguns estados. A nossa experiência no DF foi uma experiência diferenciada, até porque a gente tem aqui, não tem estrutura de estado e município que acontece nos outros estados. Então, é completamente diferente. A gente tem quase 300 unidades de saúde aqui e 4 milhões de habitantes. Então, assim, a gente ainda atende a RID. Na verdade, são 3 milhões mais 4 da RID, né? Então, eu estou dizendo de 7 milhões. Foi um projeto enorme que ainda continua. Mas quem quiser conhecer, inclusive no próprio site da Secretaria, a gente tem bastante informação, tem esse monitoramento de indicador, tem essa história contada também sobre a perspectiva de todos que construíram, porque foi uma construção a muitas mãos, com muitos profissionais, com muitos gestores. Foram, assim, anos de envolvimento de muita gente para ela acontecer. E a gente está falando e mostrando a importância do planejamento estratégico, gestão profissional, o cuidado com o pessoal, né, que o RH é uma área da administração. E a Anabelle, para quem não sabe, vencedora do Guerreiro Ramos, prêmio da casa também. Então, mostra a importância do profissional de administração. Falo isso porque muitas vezes as pessoas não têm muita noção. Ele acha que chega ali no hospital, tem que ter o atendimento, e às vezes ele só vai ter uma noção assistindo uma série. Tem até uma série viralizada agora, acho que é The Pitt o nome, que aí tem aquela correria, eles têm que gerir o espaço do leito da UTI, algo que tem que subir para cirurgia, o outro que vem para cá. E aí tem uma pessoa que sabe fazer isso, tem uma equipe de gestores, administradores para você gerir um hospital e fazer ele funcionar, como você bem disse aí, e trazer essas métricas ainda, incrível, né? É interessante isso, e aí eu me lembro de duas coisas. Primeiro, assim, eu escolhi a administração porque à época eu precisava pagar a faculdade, então eu abri o jornal e falei, cara, o que eu consigo estágio muito rápido? E eu consigo pagar a faculdade. A administração, no primeiro semestre, eu entrei. Eu não tinha dimensão do que aquilo ia causar na minha vida, na minha carreira como um todo. Hoje eu costumo dizer que assim, o fato de ser administradora, ele envolve e mexe com a minha vida como um todo, não só na minha vida profissional. O meu olhar sobre as coisas, a perspectiva de enxergar o todo, o planejamento que eu faço da minha vida, até de viagem, em tudo. Assim, a administração, ela trouxe uma transformação em diversos aspectos. E enquanto empresa privada, no começo que eu fazia estágio, eu tinha uma visão. Quando eu entrei na administração pública, a administração em si, ciência, é fundamental.
para a gente avançar enquanto gestão pública. E aí olha que interessante que você trouxe também, que é outro aspecto, que é o quê? O SUS, o Sistema Único de Saúde, as secretarias de saúde dos estados trabalham com assistência. Teoricamente, quando você pensa em assistência, você pensa em quais funções? No médico, no enfermeiro, você vai lembrar do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, as pessoas não pensam no administrador. Só que o sistema, foi como eu falei, para ele sentar e atender, tem um sistema inteiro enorme. E o administrador é fundamental para que aquilo aconteça. Então, eu sempre digo assim que é uma parceria, a gente tem que andar assistência junto com a gestão. A administração ela vai caminhar junto nesse processo para a gente conseguir organizar e preparar um ambiente para que a assistência aconteça de fato, para que o atendimento ao paciente aconteça. Então, como administradora, eu não atendo o paciente, mas o meu trabalho está ali em várias etapas nesse percurso. Show de bola, Mabeli. Muito obrigado aqui por participar com a gente da DEM Entrevista dessa semana. E você fica atento, porque ao longo desse mês de março, Mabeli estará toda semana aqui com a gente trazendo assuntos novos e importantes para o mundo da administração. Muito obrigado e até a próxima.